A paz de Cristo Jesus para todos. O nosso estudo já vai começar, mas antes eu gostaria de fazer algumas considerações. Nós estaremos estudando hoje em Efésios capítulo 4, versículo 27, que nos diz: não deis lugar ao diabo. Meus irmãos, quando a Bíblia nos pede para não darmos lugar ao diabo, é porque nós podemos dar lugar ao diabo. Nós estaremos vendo algumas passagens nas Sagradas Escrituras que nos mostrará isto que eu estou falando. A outra consideração que eu gostaria de fazer antes do estudo é que o diabo, ele é um cachorro na coleira de Deus. Isso mesmo, ele é um cachorro na coleira de Deus. Ele só vai até onde o nosso Deus permitir. Que Deus abençoe e vamos agora assistir ao nosso pequeno estudo, em nome de Jesus. A paz de Cristo Jesus para todos vocês. Louvamos a Deus por mais esta oportunidade que Ele nos concede de estarmos juntos, aprendendo com as Sagradas Escrituras. Vamos orar? Eu convido você a orar comigo neste momento. Pai querido e amado, louvamos ao Senhor por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos juntos aprendendo com o Teu Espírito Santo e com a Tua Palavra. Queremos pedir que o Senhor continue nos ajudando, porque sem Ti nada podemos fazer. Eu te louvo pela vida de cada pessoa que se encontra diante deste vídeo. Que o Senhor continue abençoando a vida de cada um, segundo o Teu poder e a Tua vontade. É a nossa oração que fazemos no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Meus amados irmãos, hoje estaremos estudando sobre um versículo das Sagradas Escrituras que se encontra em Efésios, capítulo 4, versículo 27, um versículo bem conhecido de todos, que diz assim: não deis lugar ao diabo. Isso. Mas antes de estudarmos, entrarmos neste versículo, eu gostaria de estar lendo em 1 João. Gostaria que você abrisse a tua Bíblia em 1 João, primeira carta de João, capítulo 5, versículo 18. E diz assim, 1 João 5, 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando ou não vive em pecado. Meus irmãos, veja a diferença. Quem é nascido de Deus peca, mas não vive pecando. Você é nascido de Deus, você é sujeito a pecar mesmo sendo nascido de Deus. O que não pode é você e eu vivermos pecando. Não, isso não pode acontecer, porque você e eu somos nascidos de Deus. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Isto é uma verdade. Quem é nascido de Deus e não vive pecando, o diabo não pode tocar. Guarde esta verdade, tá bom? Agora abra em Efésios capítulo 4, versículo 27. Vamos estar lendo do 25 ao 27. Efésios 4, 25 ao 27 diz assim: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Agora o versículo 27. Nem deis lugar ao diabo. Meus irmãos, só existe duas formas de darmos lugar ao diabo. Uma, com a permissão de Deus, e duas, com a minha ou a tua permissão. Só existem essas duas formas de darmos lugar ao diabo, do diabo ter acesso às nossas vidas, tocar nas nossas vidas, com a permissão de Deus e com a minha ou a tua permissão. Quando o apóstolo Paulo escreveu isso aqui, ele estava escrevendo para crentes, para pessoas convertidas ao nosso Deus, tá bom? Então este versículo aqui é para nós os cristãos. E quero deixar também uma outra coisa bem clara, é que a partir do momento que eu e você recebemos a Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, a influência de Satanás se tornou condicional. Não esqueça disso. A partir do momento que eu e você recebemos a Jesus,
A influência de Satanás sobre as nossas vidas se tornou condicional. Tá bom, pessoal? Ou com a permissão de Deus, ou com a minha ou a tua permissão. E nós estamos falando isto baseado em algumas passagens das Sagradas Escrituras que estaremos lendo neste momento. Abra comigo no livro de Jó. Jó capítulo 1. Vamos lá? Vamos ler essa passagem bem conhecida de todos, essa história. Jó capítulo 1, versículo 7 até o 12, tá bom? Acompanhe comigo aí nessa leitura. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Isso o diabo faz até hoje, tá? Não se engane. O diabo faz isso até hoje, rodeia a terra e passeia por ela. Ele anda como um leão, bramando, buscando a quem possa tragar. Então, anda em derredor, né? Como diz a Sagrada Escritura. Tomemos cuidado, viu? O versículo 8. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Irmão, este versículo é maravilhoso. O próprio Deus deu testemunho do seu servo. Diante de Satanás, o próprio Deus está testemunhando da vida de Jó. Ah, meu irmão, que o nosso Deus possa estar feliz com as nossas vidas. Que ele possa estar também testemunhando das nossas vidas diante dele. Olha o que Deus disse de Jó. Tu observaste, tu viste o meu servo? Ele é íntegro, ele é reto, ele é temente a mim e desvia do mal. Que maravilha. Agora veja o que o diabo falou com o Senhor. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura, Jó, debalde, teme a Deus? Acaso não cercaste com Sebe a ele, a sua casa e tudo quanto tem? Sebe, meu irmão, é uma cerca viva, é uma cerca de espinho. Então o que é que o diabo estava falando aqui? Que todos os bens, todas as propriedades de Jó estavam protegidas por essa cerca de espinho, por essa cerca viva. E por isso que Jó, ele temia a Deus, porque Jó era um homem, além de ser protegido, ele e suas propriedades, tudo quanto ele tinha. Aí o versículo prossegue: a obra de suas mãos abençoaste e os seus bens se multiplicaram na terra. Satanás estava dizendo para Deus: além de tu proteger a Jó, tu também o abençoa. Por isso que ele te teme. Agora veja o versículo 11. O que é que o diabo falou? Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, verás se não blasfema contra ti na tua face. Agora, irmão, olha a permissão de Deus. A permissão que Deus deu ao diabo. Disse o Senhor, versículo 12, a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor, e nós conhecemos a história. Matou os filhos de Jó, destruiu as plantações, os animais de Jó, né? Com a permissão de Deus, ou seja, Deus permitiu que Satanás tocasse na vida de Jó, em tudo quanto Jó tinha. Satanás, decepcionado, porque não conseguiu fazer com que Jó blasfemasse contra Deus, devido às perdas dos bens materiais, Satanás, no capítulo 2, leia aí, abre aí, capítulo 2, versículo 4 a 7. Ele volta para Deus e diz: então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. O que é que o diabo estava falando aqui com Deus? Olha, o Senhor permitiu que eu tocasse nos bens materiais de Jó. Agora, toca na saúde dele e verás se ele não blasfema na tua face. Agora, irmão, chega aqui a outra permissão de Deus. Deus deu duas permissões a Satanás para tocar na vida de Jó. Versículo 6. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Versículo 7. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos
desde a planta do pé até o alto da cabeça, e nós conhecemos o restante da história. Jó, mesmo perdendo a sua saúde, quase a sua vida, não blasfemou contra o nosso Deus, contra o seu Deus. Então, meus amados irmãos, esta é uma forma que Satanás tem de tocar na vida dos seus filhos, quando Deus permite, tá bom? Mas existe a outra forma, quando eu e você permitimos, e nós encontramos passagens nas Sagradas Escrituras que nos provam isto. Abra comigo em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 16. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 21 a 23. Acharam aí? Diz assim, Mateus 16, 21 a 23. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Então aqui Jesus Cristo, no final do seu ministério, ele começa a avisar os discípulos o que iria acontecer com ele. Ele iria sofrer muito, ele iria ser morto, crucificado e ressuscitar no terceiro dia. Aí o versículo 22 diz, e Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo, tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Nós olhando assim de imediato, nós estamos vendo aqui um bom conselho de Pedro para o Senhor Jesus, né? Senhor, não permita que isso aconteça contigo. O Senhor é uma pessoa tão boa, tão maravilhosa. Olha, tenha compaixão do Senhor. Olhando de imediato é um bom conselho. Só que o versículo 23 diz assim, mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não pensas nas coisas de Deus, e sim das dos homens. Então aí nós sabemos quem é que estava usando a boca de Pedro para fazer com que Jesus não morresse por mim e por você. Então, meus irmãos, Pedro deu lugar a Satanás. Por isso que o diabo usou a boca dele para tentar impedir que o Senhor Jesus Cristo morresse na cruz para nos salvar. Então, esta é outra forma que o diabo tem para tocar na vida dos filhos de Deus. É quando eu e você permitimos. Então, meus irmãos, tem outras passagens. Abra comigo em Lucas capítulo 22. Vamos ver aqui outra pessoa que deu lugar ao diabo. E a Bíblia nos pede, não dê lugar a Satanás. Não dê lugar ao diabo. Está em Efésios 4, 27. Lê este versículo várias vezes, tá, meus irmãos? Ou melhor, grave no teu coração este versículo. Efésios 4, 27. Então, abra aí em Lucas, capítulo 22. Diz assim, Lucas 22, de 1 até o 6. Estava próxima a festa dos pães asmos, chamada Páscoa. Preocupavam-se os principais sacerdotes e os escribas em como tirar a vida de Jesus, porque temiam o povo. Ou seja, a popularidade de Jesus estava em alta e os fariseus e os escribas estavam querendo matar a Jesus e procuravam sim uma forma de fazê-lo. Então, o versículo 3 diz, ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Irmãos, nós conhecemos a história. Por que Judas traiu a Jesus Cristo? O versículo 3 responde, porque Satanás entrou em Judas. E por que Satanás entrou em Judas? Porque Judas deu lugar ao diabo. E nós conhecemos o restante da história. A prova é tanto que além de Satanás entrar em Judas, porque ele deu lugar para atrair a Jesus, Satanás o levou a se enforcar. Fez com que Judas tirasse a sua própria vida. Então, meus irmãos, não brinque com o diabo. Não deis lugar ao diabo, tá bom? Temos outra passagem que nos mostra pessoas que deram lugar a Satanás. Abra comigo em Atos capítulo 5. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, de 1 a 3. Essa história de Ananias e Safira. 5, de 1 a 3 diz assim, entretanto, certo homem chamado Ananias com sua mulher Safira vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher reteve parte do preço e levando o restante depositando-o aos pés dos apóstolos. Ou seja,
eles tramaram, Ananias e Safira tramaram enganar os discípulos com o valor da propriedade que venderam. Mas vejam por que eles tramaram. Então, versículo 3 diz: Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Ou seja, esta trama de Ananias e Safira foi instigada por Satanás. Aqui, meu irmão, olha o que o versículo está dizendo. Pedro falou, por que, Ananias, encheu Satanás teu coração? Acho que Ananias deveria responder assim, né? Porque eu dei lugar. A resposta de Ananias só tinha uma. Ele encheu meu coração, Pedro, porque eu dei lugar a Satanás. Então, meus irmãos, aqui é uma outra prova de que o diabo só pode tocar na vida do cristão se você e eu darmos lugar ao diabo. Ananias e Safira deram lugar e Satanás encheu seu coração para tentarem enganar aos discípulos. Meus irmãos, as Sagradas Escrituras nos pede neste exato momento para não darmos lugar ao diabo. Porque o diabo, meus irmãos, ele não brinca. Vigiemos e oremos para que isto não aconteça. O próprio Senhor Jesus Cristo nos orienta. Vigie e ore para não cair nas ciladas do diabo, para não caírem nas tentações do inimigo. Então este é o estudo de hoje. Que Deus continue abençoando a vida de vocês e que possamos assim estar vigilantes para não darmos lugar ao diabo e orarmos sempre a Deus para ter misericórdia das nossas vidas. É a minha oração neste momento no nome do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.